Ela fugiu do próprio casamento, nos braços do irmão do noivo. Mas ninguém imaginava que aquela fuga ia virar uma história de amor, daquelas que mudam tudo, até quem você é. Comenta de onde você está assistindo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa história vai te provar que às vezes o amor verdadeiro começa no maior escândalo da sua vida. A cidade de São Paulo acordava como qualquer outro sábado de luxo. Trânsito leve na região dos Jardins. Céu limpo. O tipo de dia perfeito para um casamento daqueles que saem na revista. Maitê estava no banco de trás da van preta que transportava as madrinhas, cabelo preso com grampos dourados, véu cuidadosamente apoiado no colo. O vestido branco já estava no salão. Ela só precisava chegar. Gente, vocês acreditam que ele me mandou flores ontem à noite? Disse Maitê, sorrindo nervosa. Esse homem tá apaixonado, amiga, respondeu Bruna, a melhor amiga, a madrinha de todas as horas. Bruna ajeitava o batom. Estava calma demais. Enquanto as outras riam e comentavam os detalhes da festa, Maitê só respirava. Fundo. Uma inquietação sem nome rodava dentro do peito. Então o destino escancarou a porta. O celular de Bruna caiu no chão da van. Vibrou 2 vezes. A tela acendeu. Maitê, sem pensar, abaixou-se para pegar. Mas seus olhos captaram o que não deveriam. Caio. E logo abaixo. Hoje vai ser difícil te ver com aquele vestido. Eu só queria que fosse você no altar. Maitê congelou. Desbloqueou o aparelho. A conversa estava ali, aberta, crua. Mensagens trocadas há semanas. Fotos. Frases íntimas. Desejos confessados. Datas escondidas no meio das agendas. Com Bruna, sua melhor amiga. A mulher que ela tinha escolhido para estar ao lado no altar. Ela se sentou de volta, segurando o celular com as 2 mãos. O rosto pálido. A respiração curta. Bruna percebeu. O que foi? Perguntou, ainda fingindo inocência. Você tá dormindo com o Caio? A voz de Maitê saiu baixa, firme como uma faca. As madrinhas pararam de falar. Maitê, calma, não é assim. Responde, Bruna, você tá dormindo com o meu noivo? Silêncio. Me deixa te explicar. Explicar o quê? Gritou Maitê, levantando-se no meio da van. Que enquanto eu preparava o casamento, vocês se encontravam escondidos? A van freou no estacionamento. Portas se abriram. O escândalo já tinha começado. Maitê desceu primeiro. O véu se soltou. O salto afundou no jardim. Os convidados se viraram. A música ambiente foi cortada. A mãe de Maitê veio correndo da entrada principal. Filha, o que está acontecendo? Ele me traiu, mãe, gritou Maitê com a voz embargada. Com a Bruna. Bruna tentava descer do carro chorando. Maitê se virou para ela. Você destruiu tudo, tudo o que eu acreditava. Eu juro que eu ia contar. Juro que ia contar? No dia do meu casamento, Bruna. E então, Caio apareceu. Terno azul marinho, gravata de seda, o rosto sem expressão. O que está acontecendo aqui? Maitê foi até ele, olhos marejados, celular em punho. Abriu a tela, mostrou as mensagens. Isso aqui, é isso que está acontecendo. Maitê, você me traiu com a minha melhor amiga. Por quanto tempo? 2 meses? 1 ano? Caio engoliu em seco. Tentou se aproximar. Ela recuou. Você é um covarde. Não era para você descobrir assim. Ah, não? Ia me deixar no altar? Ou casar comigo para manter o apartamento e o sobrenome? Mais convidados cercavam a cena. Alguns gravavam, outros apenas observavam. Maitê encarou os 2, Caio e Bruna. Respirou fundo, o rosto em prantos, o vestido amarrotado. E então disse: Eu te amei, Caio, mas você destruiu tudo. Ela virou as costas, o véu se soltando, o gramado afundando sob os saltos. E no silêncio que se formou, ficou claro, não haveria casamento. Maitê andava sem direção pelo estacionamento, o rosto molhado, as mãos tremendo. Convidados murmuravam de todos os lados. Alguns filmavam, outros desviavam o olhar. Bruna chorava, sendo contida por uma das madrinhas. Caio tentava se explicar, mas a mãe dele o segurava pelo braço. Deixa, Caio. Não piora. A mãe de Maitê veio correndo.
Filha, vamos entrar, por favor. A gente conversa com calma. Não tem mais conversa, ela gritou. Não tem mais nada. Ela avistou o pai parado perto do portão lateral, com um copo de água na mão, imóvel. Maitê foi até ele. Me dá a chave do Cadillac. Maitê, me dá a chave, agora. Ele hesitou. Você não pode sair dirigindo assim. Ou você me dá, ou eu saio a pé. Sem dizer mais nada, ele tirou a chave do bolso e entregou. Ela pegou. Correu em direção ao carro vermelho. O conversível antigo que ele só usava em ocasiões especiais. Entrou. Tentou respirar. O motor ligou, mas ela mal enxergava. As lágrimas desciam em silêncio. Foi quando ele apareceu. Pedro, o irmão do noivo, recém-chegado do interior, suado, terno desalinhado. Ele viu tudo de longe, mas ao vê-la sozinha no carro, correu. Bateu no vidro com calma. Ela virou o rosto assustada. Maitê, não tenta me convencer. Você não tem condição de dirigir. Vai acabar se machucando. Eu só quero desaparecer. Então deixa que eu te levo. Você nem me conhece. Mas eu vi o que acabou de acontecer. Pedro, por favor, vem comigo, só até você respirar. Depois decide o que fazer. Ela olhou o volante, o espelho, os rostos atrás, Bruna chorando, Caio calado, o salão inteiro paralisado. Ela desligou o carro, abriu a porta e saiu. Pedro estendeu a mão. Ela não segurou, apenas o seguiu. Entraram na caminhonete. Ele avisou a mãe por mensagem curta. Levei ela para respirar, explico depois. E partiram, sem dizer uma palavra, deixando para trás os sorrisos falsos, os votos ensaiados, os olhos julgando, e um casamento que nunca mereceu acontecer. A caminhonete cortava a marginal em silêncio. A chuva fina batia no para-brisa, escorrendo em linhas tortas, como se o céu também não soubesse o que fazer. Os carros ao redor seguiam apressados, alheios ao mundo que desmoronava no banco do passageiro. Maitê olhava pela janela, sem enxergar nada. As mãos ainda trêmulas no colo, o vestido amassado, os grampos do coque se soltando aos poucos, mas ela não se importava mais. Pedro dirigia com calma, sem rádio, sem perguntas, só o som da cidade se afastando. Obrigada, ela disse sem virar o rosto. Ele não respondeu, só olhou de relance com respeito, como se entendesse que ali não cabia nenhuma palavra bonita. Eu nunca pensei que fosse ser com ela. A voz de Maitê saiu baixa, rouca. Ninguém pensa, ele respondeu. Ela respirou fundo, e eu teria me casado. Mesmo sem saber? Ela assentiu com os olhos marejando, porque eu queria acreditar em alguma coisa. Silêncio de novo. O tipo de silêncio que não pesa, o tipo que deixa o peito respirar pela primeira vez depois do susto. Algumas horas depois, já fora da cidade, Pedro saiu da estrada principal e pegou uma vicinal de terra. Maitê olhou em volta. Aonde a gente está indo? Pro meu lugar. Fica um pouco isolado. É longe? Longe o suficiente para ninguém te perguntar nada. Ela não disse mais nada, apenas encostou a testa no vidro e fechou os olhos, como se, pela primeira vez, estivesse segura para desmoronar. Quando voltou a abrir os olhos, a cidade já tinha sumido no retrovisor. E tudo o que restava era estrada. E um homem que, sem prometer nada, a estava levando exatamente para onde ela mais precisava estar. A chuva parou antes da noite cair. O céu ainda estava carregado, mas o ar mais leve. Maitê já havia tomado banho. Vestia uma camiseta larga que Pedro deixou pendurada na maçaneta sem dizer uma palavra. Estava deitada de lado, olhando pela janela. O quarto era pequeno. Paredes de madeira. Um abajur fraco iluminava o teto. E o som do campo, grilos, vento e alguma água escorrendo longe, substituía o barulho do mundo. Na sala, Pedro fazia café. Sozinho. Como se sempre tivesse feito isso. Nenhuma tentativa de puxar assunto, nenhuma pergunta. Só o som da chaleira chiando, abafado pelo espaço entre eles. Maitê se levantou, descalça. Andou até a porta devagar. Pedro estava sentado à mesa, lendo um caderno aberto. Tinha marcas de terra nas mãos.
Ela parou no batente. Obrigada, disse baixinho. Pedro olhou. Tá com fome? Ela hesitou. Depois assentiu. Ele serviu 2 xícaras. Passou o pão na manteiga e os dois comeram em silêncio, sentados frente a frente. Isso aqui sempre foi assim? Ela perguntou. Quieto. É. Maitê olhou em volta. Uma toalha xadrez sobre a mesa. Uma foto antiga na parede. Uma planta num copo de vidro, crescendo mesmo sem vaso. A vida ali não tinha pressa, nem pose, nem mentira. Depois do café, ela voltou para o quarto. Deitou, fechou os olhos e dormiu. Sem calmante, sem celular, sem ninguém perguntando se ela ainda queria casar. Apenas dormiu. Maitê acordou com o som dos galos. O sol atravessava as frestas da janela simples. No chão, os sapatos ainda sujos de lama. O vestido largado sobre uma cadeira, manchado e encharcado. Parecia uma versão morta da vida que ela deixou para trás. Ao lado da cadeira, a bolsa caída. Pelo menos o celular e os documentos ainda estavam com ela. Na cozinha, o cheiro de café fresco. E silêncio. Pedro havia saído cedo. Sobre a mesa, um bilhete torto e uma flor num copo improvisado. Tem pão com manteiga na mesa. Se precisar de qualquer coisa, o computador está na estante. A senha? Sem senha. Ela sorriu de leve. Depois de dias chorando, sentir vontade de sorrir parecia um alívio. Sentou, tomou café devagar, olhou ao redor. Tudo era simples, sem excessos. Mas havia algo ali que ela nunca teve. Paz. Caminhou até a estante. Achou o notebook antigo. Ligou. Demorou a iniciar, mas funcionou. Entrou no e-mail. Escreveu uma mensagem curta para a mãe. Estou segura. Não me procurem. Preciso de um tempo para entender tudo. Me desculpa por fugir assim. Mas era isso. Ou desaparecer de vez. Enviou. E respirou. Depois abriu um documento em branco. Os dedos hesitaram, mas logo escreveram. Textos que ela vinha empurrando há meses. Palavras sufocadas. Sentenças com raiva, vergonha, liberdade. Ali, entre galinhas no quintal e silêncio de verdade, Maitê começou a lembrar quem era. Ao meio-dia, Pedro chegou com cheiro de estrada. Barro na calça, saco de pão no braço. Tem uma feira na vila. Pensei em trazer umas coisas. Ela levantou da cadeira, os olhos menos vermelhos. Obrigada. Dormiu bem? Ela hesitou, depois respondeu. Pela primeira vez, em muito tempo. Ele não disse nada, apenas sorriu, e foi até o fogão acender o fogo. Maitê voltou a escrever, sem data para parar, sem ninguém para agradar, sem o peso de um anel no dedo. O calor do meio-dia já se dissolvia no asfalto, quando Pedro desligou a caminhonete em frente à loja da vila. O letreiro antigo, meio apagado pelo tempo, balançava com o vento. Maitê olhou pela janela do carro hesitante. Era a primeira vez que pisava fora da casa desde o escândalo. E mesmo de chinelo e camiseta larga, ainda sentia o peso do vestido sujo que deixara para trás. Pedro notou. Não tem ninguém te olhando, Maitê. Aqui ninguém lê Jornal de São Paulo. Ela sorriu de lado. E mesmo que lessem, eu fui manchete só por um dia. Desceram juntos. A calçada era estreita. Ele, sem perceber, colocou a mão nas costas dela para guiá-la até a porta. O toque era leve, mas ela sentiu. Lá dentro, a dona da loja sorriu. Roupa de passeio ou roupa de recomeço? Maitê ficou sem reação. Pedro respondeu por ela. Um pouco dos dois, talvez. Vestidos simples, blusas de algodão, um par de tênis que não machucava os pés. Nada de grife, nada de etiqueta com sobrenome. E ainda assim, Maitê se olhava no espelho e via alguém que reconhecia. Leva esse. Pedro apontou uma saia azul marinho, discreta, bonita. Combina com você. E o que você sabe sobre mim? Ela provocou, meio rindo, meio se protegendo. Ele a encarou de leve. Só o que você deixou escapar. E o que foi? Que você não precisava daquelas rendas todas para ser bonita. Ela desviou o olhar, mas o coração tropeçou um pouco. Na saída, ele pegou a sacola das mãos dela. Vamos tomar um sorvete? Sorvete? Tem uma sorveteria velha aqui do lado.
O de milho verde é famoso. Sentaram-se num banco de madeira em frente à praça vazia. Ela mordeu a casquinha devagar. Nunca pensei que um sorvete de milho fosse bom. Tem coisa que a gente só descobre depois de um desastre. Foi isso que eu fui? Um desastre? Pedro hesitou. Depois disse: você foi uma história mal contada por outra pessoa. Silêncio. Ela olhou para ele. O sol batia de lado no rosto dele. A barba por fazer, o cabelo bagunçado, o olhar firme. Por que você me trouxe aqui? Porque eu sabia que você não ia voltar para casa. Ela não respondeu. Mas ao atravessarem de volta, ela tropeçou levemente no meio-fio. Pedro segurou sua mão. Ela não soltou. E seguiram assim, sem nomear nada, mas sentindo tudo. Aquela era a primeira vez que Maitê percebia. Não era só dela que Pedro estava salvando. Ele também estava sendo salvo. A cozinha cheirava a alho dourando quando Pedro chegou. Ele abriu a porta devagar. O som das dobradiças rangeu no silêncio da tarde. E por um segundo, ele pensou estar na casa errada. A mesa estava posta. Um pano florido cobrindo o centro. 2 canecas com café fresco. E uma travessa fumegante de arroz com legumes. Eu só achei que era justo retribuir, ela disse tirando o avental improvisado. Você me salvou de um colapso, Pedro. Ele largou as sacolas no chão. Sorriu um pouco sem saber o que fazer com aquele gesto. Ninguém cozinha para mim desde... Ele parou no meio da frase. Faz tempo. Então senta. E come. Não garanto o sabor. Mas tem sal. Eles riram juntos. Era um riso tímido, mas cheio de alívio. Como se naquele instante, tudo o que doía tivesse pedido licença para respirar. Depois do almoço, Pedro subiu até o sótão. Desceu com uma caixa de madeira nas mãos. Isso aqui, ele colocou sobre a mesa. Era do meu avô, mas tem coisa minha aí também. Ela hesitou. Posso? Pode, mas cuidado. Tem fantasmas dentro. Maitê abriu devagar. Fotos antigas, cartas amareladas, medalhas velhas de escola. E no fundo, uma foto dele, com uma mulher loira e uma criança pequena no colo. Ela olhou com cuidado. Pedro suspirou. Minha irmã. E minha mãe. Antes de tudo, desabar. Maitê não perguntou o que aconteceu. Só encostou a mão sobre a dele e ficou ali em silêncio. Presente. À noite, enquanto o céu escurecia sobre o campo, eles ficaram sentados na varanda. Pedro tirou as botas. Maitê enrolou um cobertor nas pernas. Você parece menos assustada, ele disse. Ainda tô. Mas agora, assustada e respirando. Já é um avanço. Ele olhou para ela como quem reconhece algo antigo. Algo que esteve ali o tempo todo, mas que só agora fazia sentido. Por que você ajudou? Ela perguntou. Porque eu também já quis fugir, só nunca tive coragem. O silêncio se instalou, mas não era desconfortável. Era denso, quase íntimo. Pedro se inclinou, ela também. Os rostos próximos demais, as respirações cruzadas, os olhos em silêncio. Mas antes que qualquer coisa acontecesse, ele desviou. Desculpa, acho que me confundi. Maitê sorriu de leve. Eu também. Mas, obrigada por parar. Ele se levantou, meio sem jeito. Entrou. Ela ficou, sozinha, na varanda, olhando o céu escuro cravejado de estrelas e pensando se talvez o amor não fosse sobre promessas, mas sobre coragem, de continuar mesmo depois de ter sido quebrada. E ali, no meio do nada, Maitê entendeu. A vida estava longe de ser resolvida, mas pela primeira vez, ela não sentia medo do que viria. Pedro saiu cedo naquela manhã. Disse que precisava resolver algo no cartório da cidade vizinha. Não explicou o quê, só beijou o alto da cabeça de Maitê. Um gesto rápido, sem palavras, e foi embora na caminhonete. Ela ficou sozinha. Pela primeira vez, não se sentia abandonada com isso. Abriu o notebook. Respondeu alguns e-mails de trabalho pendentes. Mandou uma mensagem para a mãe dizendo que ainda precisava de mais um tempo. E depois foi até a feira da vila, sozinha. Caminhou entre barracas coloridas
experimentou uma fruta que nunca tinha visto antes. Comprou sabonete artesanal. Estava voltando com uma sacola nas mãos e o rosto bronzeado pelo sol, quando ouviu alguém chamar seu nome. Maitê? Ela congelou, virou devagar. E viu Bruna. Bruna. De óculos escuros, cabelo preso, e uma expressão que misturava culpa com arrogância. Achei que você estivesse na casa de praia da sua tia. Você sumiu, todo mundo tá te procurando, disse Bruna, como se fossem amigas. E você... tá me seguindo? Claro que não. Meu pai tem uma fazenda aqui perto. Coincidência, só isso. Maitê estreitou os olhos. Coincidência? Você destruiu meu casamento. Quer que eu finja que tá tudo bem? Bruna deu um passo à frente. Eu só queria conversar, te explicar... Explicar o quê? Que você deitava com ele enquanto me ajudava a escolher o vestido? Eu me apaixonei, Maitê. Acontece. Maitê sentiu um calor subir do estômago. Não. Isso não acontece. Isso se escolhe. E você escolheu me trair. Escolheu mentir. E agora vem até aqui, achando que pode consertar alguma coisa. Bruna tirou os óculos. Os olhos estavam marejados. Eu perdi tudo também, tá? O Caio terminou comigo. Disse que ainda amava você. Silêncio. Um carro buzinou ao longe. Maitê respirou fundo. Então parabéns. Agora você sabe como é. E virou as costas. Mas antes de dar 2 passos, parou. Virou de novo. Aliás, diz pra ele que eu também terminei com ele. Na hora em que descobri quem ele era de verdade. Naquela noite, deitada no colchão de solteiro, Maitê contou tudo a Pedro. Ele ouviu em silêncio, com a mandíbula tensa, sem interromper. Quando ela terminou, ele disse: Você quer sumir de vez? Ela pensou por um momento. Quero viver. Só isso. Pedro assentiu. Então vamos viver, Maitê. Um dia de cada vez. E ali, com a janela aberta e os grilos cantando no escuro, ela sentiu que talvez o fim não tivesse sido uma queda, mas o primeiro passo de um voo. O sol nasceu sem pressa naquela manhã. Pedro já estava no quintal, lavando a caminhonete. Maitê saiu descalça, com uma caneca de café quente nas mãos, e encostou na porta de madeira observando tudo em silêncio. Não havia promessas, nem planos, mas havia algo precioso demais para ser ignorado. Tranquilidade. Vai sair hoje? Ela perguntou, a voz ainda rouca de sono. Pedro sorriu, enxugando as mãos numa toalha. Só depois. Hoje é dia de manutenção. Da caminhonete ou da cabeça? Ela brincou. Dos dois, talvez. Depois do almoço, os dois saíram juntos até uma vila próxima. Pedro precisava buscar umas peças para o motor. Maitê aproveitou para caminhar pelas lojinhas, experimentou um vestido simples de linho, olhou no espelho e quase não se reconheceu. Leva, Pedro disse de repente encostado na porta da loja. Ficou bom? Você sorriu olhando para ele. É o bastante. Ela levou. No caminho de volta, pararam num campo aberto, onde o pôr do sol parecia um quadro. Por que você foi naquele casamento, Pedro? Maitê perguntou, deitada na grama. Minha mãe pediu. Achei que fosse só mais uma festa de família. E virou o começo de uma fuga. Ou talvez, o fim de um ciclo. Ela olhou para o céu. Um silêncio se estendeu. Você não parece alguém que carrega mágoas, ela comentou. Já carreguei. Mas descobri que algumas coisas a gente só entende quando para de fugir. Eu tô tentando parar, mas às vezes parece que o passado me arrasta de volta. Pedro se virou para ela. Então deixa eu te puxar pro presente. Ela não respondeu, mas no fundo desejou que ele fizesse isso. Naquela noite, eles jantaram em silêncio. Um silêncio bom, cheio de coisas que não precisavam ser ditas. Maitê se deitou cedo, mas não dormiu. Ficou pensando em como o caos que destruiu seu casamento talvez estivesse reconstruindo sua alma, em pedaços pequenos, mas sinceros, e pela primeira vez, em muito tempo, ela quis que o tempo andasse devagar. A chuva batia mansa no telhado de zinco. Lá fora, o céu de São Paulo parecia ter desabado junto com ela.
Maitê estava sentada no sofá antigo da sala, os pés descalços, os olhos perdidos na madeira gasta do chão. O celular tremia sobre a mesinha de centro. Um nome acendia na tela. De novo. E de novo. Caio. Ela não atendeu. Só olhou e deixou tocar. Pedro apareceu na porta, com a camiseta molhada no ombro e o cabelo bagunçado. Trazia 2 canecas de chá nas mãos. Colocou uma ao lado dela e ficou em silêncio, como sempre fazia. É ele? Ele perguntou sem rodeios. Ela assentiu devagar. Você vai atender? Não sei. A voz dela saiu baixa, trêmula. Parte de mim quer ouvir um pedido de desculpa. A outra só quer esquecer que ele existe. Pedro ficou em pé diante dela, as mãos nos bolsos da calça jeans surrada. Então escolhe a parte que te faz respirar melhor. Ela o encarou. Eu não sei mais quem eu sou. Tá tudo bem. A gente se encontra quando para de tentar se encaixar no que esperavam da gente. Ela fechou os olhos. As lágrimas vieram silenciosas como a chuva. Pedro se abaixou. Olha para mim. Ela hesitou. Maitê. Ela levantou o rosto. E foi quando ele encostou a testa na dela. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Ela desabou no abraço. O peito colado no dele. Os soluços contidos. As mãos espalmadas nas costas largas dele, como se quisesse se agarrar a alguma coisa que não quebrasse. Quando se afastou, ele não disse nada. Apenas a olhou. Firme. Intenso. E então a beijou. Com força. Com fome. Com cuidado. Um beijo que começou calmo e virou tempestade. As mãos dele em sua nuca, as dela em sua cintura, os corpos colados, as respirações descompassadas. Ele a encostou na parede da sala sem pressa, mas sem hesitar. Ela se entregou inteira, como quem pula de um penhasco de olhos abertos, pela primeira vez, sem medo de cair. Quando o beijo cessou, os dois estavam ofegantes. Ela encostou a testa no ombro dele e sussurrou: Por que você me beija? Como se eu ainda fosse inteira. Pedro respondeu sem pensar: Porque para mim você nunca deixou de ser. Ficaram ali, em silêncio, o som da chuva preenchendo os espaços vazios. E naquele instante, Maitê soube. Não era mais o amor que doía. Era o passado, que finalmente começava a ir embora. O celular vibrou no aparador da cozinha. Maitê estava lavando a louça, distraída com o som do rádio antigo. Pedro, sentado na varanda, lia um jornal amassado que trouxera da vila. O nome na tela fez o estômago dela gelar. Caio. Ela encarou o visor, respirou fundo e atendeu. Alô? Do outro lado, silêncio por 2 segundos. Depois a voz. Maitê, pode falar. Eu tô desesperado. Eu fui um idiota. Eu errei com você. Mas eu te amo. Ela fechou os olhos por um instante. Não sentiu raiva, nem pena. Apenas uma paz estranha. Caio, eu não atendi para te ouvir dizer isso. Me escuta, por favor. Eu larguei a Bruna. Eu cancelei tudo. Eu só quero você. Não, Caio. Você quer a ideia de mim, o que eu representava para você. Não é verdade, eu juro que... Chega. Ela falou com firmeza, mas sem elevar o tom. Eu não tô com raiva. De verdade. Eu precisei atravessar tudo aquilo para chegar aqui. E mesmo que você nunca entenda aquilo, me trouxe para onde eu precisava estar. Silêncio do outro lado. Aqui? Onde? Onde meu coração pode respirar. Tem alguém aí? Ela olhou pela janela. Pedro mantinha os olhos baixos, concentrado na leitura, alheio a tudo ao redor, e respondeu sem hesitar. Talvez. Você me trocou? Ela sorriu, leve. Eu me escolhi, pela primeira vez. E eu escolhi seguir em frente. Então é isso? É isso, Caio. E, apesar de tudo, eu te perdoo. E me perdoo também. A chamada caiu, não porque ela desligou, mas porque ele não soube o que dizer. Maitê ficou ali, em pé, as mãos ainda molhadas, mas o coração seco, leve, quase limpo. Ela olhou pela porta da varanda. Pedro levantou os olhos como se já soubesse.
Ela assentiu com a cabeça, em silêncio, e foi se sentar ao lado dele, como quem... Finalmente chegou em casa. A chuva batia suave no telhado de zinco, como um tambor preguiçoso embalando a noite. A casa toda estava mergulhada em penumbra. Só uma lâmpada fraca sobre o balcão da cozinha jogava luz amarelada no ambiente. Maitê veio descalça, passos lentos, cabelos soltos, vestindo uma camisa dele que quase tocava os joelhos. Pedro estava de costas, mexendo no bule. O cheiro de chá com gengibre se misturava ao perfume de roupa limpa. Ele se virou devagar ao perceber a presença dela. E parou, como se o mundo tivesse diminuído a velocidade. O olhar dos dois se encontrou. Demorou mais que o normal, o suficiente para que um silêncio inteiro dissesse tudo o que ainda não havia sido dito. Ela caminhou devagar, parou diante dele, o coração batendo como se pulasse nos ouvidos. "Tá frio aqui", ela sussurrou, sem precisar dizer mais nada. Pedro deu um passo à frente. Tocou o rosto dela com uma das mãos, firme, mas suave. O polegar roçou a linha da mandíbula. O olhar dele buscava os olhos dela como se pedisse permissão. Ela não recuou. E foi ele quem se inclinou primeiro, o nariz encostando de leve no dela. A respiração dos dois se misturando. A mão dele desceu pela nuca, puxando-a com firmeza e cuidado ao mesmo tempo. E então, o beijo. Um beijo sem ensaio, sem medo, sem pressa. Línguas que se encontraram com urgência contida, como se tivessem esperado por aquilo a vida inteira. Ele a segurou pela cintura, puxando contra o corpo quente dele. Os dedos dela apertaram a camisa nas costas dele. Ele mordeu o lábio inferior dela. Ela arfou. E o mundo sumiu. Foram tropeçando até o sofá. Ela deitou primeiro, ele por cima, o peso do corpo dele protegido pelas mãos que se apoiavam ao lado da cabeça dela. Os olhos nos olhos. Os sorrisos entre um beijo e outro. As roupas sendo desabotoadas devagar. Beijo no pescoço. Beijo no ombro. As pernas dela envolvendo a cintura dele. Os gemidos contidos, abafados pela urgência do silêncio cúmplice. Nada era vulgar. Tudo era verdade. Quando finalmente se encontraram, não houve palavras. Só os olhos fixos. A respiração descompassada. As mãos entrelaçadas. E um suspiro aliviado. Como quem finalmente volta para casa depois de muito tempo perdido. Depois, o silêncio. Pedro beijou a testa dela. Ela encostou o rosto no peito dele. O som da chuva ainda caía lá fora. Mas ali dentro havia abrigo. Na manhã seguinte, o sol fraco invadiu a janela. Maitê acordou enrolada no lençol, com cheiro de café e de colo. Pedro estava na cozinha, camiseta branca, cabelo bagunçado. "Bom dia", ela disse, com a voz ainda rouca. Ele se virou rindo leve. "Bom dia, mulher corajosa." Ela se aproximou, beijou o ombro dele. "Sabe, acho que eu não estava fugindo. Eu estava indo em direção a mim." E ele, com os olhos cheios d'água, respondeu: "Ainda bem que o caminho passou por aqui." Corta para a tela preta. Silêncio. E então uma notificação no celular dela. O nome de Caio aparece, mas ela não atende. Porque agora ela sabe exatamente onde está. E pela primeira vez, não quer estar em nenhum outro lugar. O céu estava limpo naquela manhã. Maitê lavava a louça devagar, as mãos submersas na água morna, enquanto o rádio antigo tocava uma canção sertaneja baixa e cheia de saudade. Pedro entrou pela porta dos fundos com um saco de pão e 2 pacotes pequenos de café. Colocou tudo na mesa e apoiou as mãos no encosto da cadeira. "Pensei que a gente podia almoçar no quintal hoje", ele disse, olhando para ela como quem propõe mais do que só uma refeição. Maitê secou as mãos. O silêncio entre os dois não era desconfortável, era cheio, denso, como se tudo o que precisavam dizer já estivesse sendo dito no olhar. "Eu tenho que voltar para São Paulo", ela começou. Pedro assentiu, respirou fundo. "Eu imaginei." Ela se aproximou devagar, os pés descalços no chão de cimento queimado. Tocou o braço dele, olhou nos olhos.
Quando eu vim, achei que fosse só para passar uma chuva, me esconder, me recompor. Ele ficou em silêncio. Mas esses dias aqui me fizeram enxergar o que eu não via mais. Eu não quero voltar para quem eu era, nem para o que eu vivia. Quero ficar onde eu me lembro quem sou, onde eu acordo em paz, onde tem cheiro de café fresco e pão quente. Os olhos de Pedro marejaram. A voz saiu quase num sussurro. Você está dizendo que quer ficar? Ela assentiu. Se você me quiser por perto, como mais do que uma visita. Pedro sorriu. Um sorriso contido, mas cheio de tudo. Se aproximou, passou a mão devagar pelos cabelos dela e a puxou para um abraço cheio de silêncio e verdade. Ficaram assim por um tempo, só o som dos pássaros, a respiração dele no pescoço dela e aquele sentimento que não precisava de legenda. Tenho uma rede no fundo da casa, ele disse baixinho. Ótimo, porque eu vou precisar de um lugar para escrever. E eu, de alguém que saiba fazer café melhor que o meu. Eles riram juntos. Naquela mesma tarde, plantaram uma muda de alecrim no quintal. Ela com as mãos na terra, ele com os olhos nela. Se essa história mexeu com você, curte, se inscreve e ativa o sininho. E comenta de onde você está assistindo. Porque às vezes, é no meio do maior escândalo da sua vida que a felicidade chega de mansinho, com cheiro de mato, gosto de pão quente e a certeza de que o amor, para ser real, não precisa ser complicado.